Nós estamos falando sobre famílias, né, irmãos? Estamos falando sobre família aqui na igreja, estamos falando sobre família no rádio. E que Deus nos ajude a entender esses princípios e colocá-los em prática em nossas vidas. Aqui nesse texto de Josué, como os irmãos sabem, Josué ele tomou uma decisão. Ele está intimando a nação de Israel a tomar a mesma decisão. E qual foi a decisão de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim como Josué, todos nós, salvos em Cristo, precisamos tomar a mesma decisão de servir ao Senhor. Numa mensagem anterior, que nós pregamos algumas semanas atrás, nós pregamos o que significa servir ao Senhor. E nessa mensagem eu expliquei o que significa servir ao Senhor e as implicações de servir ao Senhor. Nós vimos que servir a Deus envolve uma escolha, envolve uma entrega, envolve compromisso, submissão e trabalho. Porque servir a Deus é justamente trabalho. E quando se trata da nossa família, irmãos, se nós queremos restaurar o lar, se nós queremos que o nosso lar desfrute das bênçãos de Deus, de um lar cheio da graça de Deus, isso envolve trabalho também da nossa parte. Envolve um esforço da nossa parte. E hoje à noite eu quero mostrar 3 verdades fundamentais para que o lar cristão seja segundo o coração de Deus. Eu não vou estar mostrando como nós podemos ser, ou melhor, as características de um lar segundo o coração de Deus. Isso eu vou fazer ou domingo ou na próxima quarta-feira. Mas hoje eu quero mostrar 3 verdades que estão relacionadas às escolhas e atitudes, principalmente do casal. Está mais relacionada à nossa atitude do que necessariamente de Deus. E quero mostrar essas verdades nessa noite. A família segundo o coração de Deus é o alvo. Nós precisamos ser a família segundo o coração de Deus. O mundo quer estabelecer um padrão. Esse padrão do mundo, ele é destrutivo. Vai seguir as ideologias do mundo. Mulheres se rebelando, querendo estar acima do homem. Vai nessa toada para vocês verem aonde vocês vão chegar. Vocês vão acabar com o lar de vocês. Então, o que o mundo ensina, os padrões do mundo, aquilo que muitas vezes nós até aprendemos de nossos pais, de nossos familiares, não siga esse caminho, siga o que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus vai fazer com que o nosso lar seja um lar segundo o coração de Deus. Mas para chegar lá, nosso lar precisa fazer 3 coisas. 3 coisas. Principalmente o casal. Porque a partir do casal, nós vamos alcançar os nossos filhos. 3 coisas. Primeiro, a família segundo o coração de Deus crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeiro passo mais importante para nós termos uma família segundo o coração de Deus é colocar a nossa fé em Jesus. Colocar a nossa fé em Jesus. Irmãos, a Bíblia fala da característica, da qualidade, da condição do nosso coração. E a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, mau. Ou seja, o nosso coração, por causa do pecado, é inclinado ao mal. É por isso, irmã Hilda, que há tantos conflitos dentro da nossa casa. Porque o nosso coração é mau. Nosso coração é ruim. O problema não é o outro. A gente fica, mas é o filho que é o problema, é o marido que é o problema. Não, irmãos, o problema começa comigo, é conosco. Se a gente tentar resolver o problema do outro, nós só vamos piorar a situação. O problema precisa ser começado a ser resolvido no meu coração. E o primeiro passo é ter Jesus como Salvador. Se queremos ter uma família segundo o coração de Deus, o casal principalmente, mas toda a família, precisa experimentar um novo nascimento em Cristo Jesus. Não é ser religioso, não é ser membro de uma igreja, não é ser batizado, não, é muito mais do que isso. Ter encontro com Jesus vai produzir uma transformação na nossa vida. Tito 3,5, abra sua Bíblia lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, quando nós entendemos o quanto nós somos pecadores e colocamos a nossa fé em Cristo, entendemos que nós precisamos de um Salvador, que esse Salvador é Jesus Cristo, então eu deixo de confiar nas minhas obras, deixo de confiar na minha religiosidade e começo a confiar unicamente em Jesus, eu deposito a minha fé unicamente em Jesus, Deus ele faz uma transformação na nossa vida. Jesus chama isso de um novo nascimento, uma regeneração, um novo nascimento. Você nasce espiritualmente. Esse novo nascimento, meus amados irmãos, é algo espiritual. Não é perceptível fisicamente, não é perceptível emocionalmente, é algo espiritual, mas é perceptível espiritualmente. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, quando Deus pega o nosso coração e convence que nós somos pecadores, então, quando cremos em Cristo de todo o coração, acontece um nascimento. Uma transformação acontece aqui dentro. E então nós desfrutamos de uma nova vida em Cristo, desfrutamos de uma comunhão novamente com Deus. O Espírito Santo vem habitar os nossos corações, gerando uma nova natureza. E a partir desse novo nascimento, o Senhor Deus começa a trabalhar em nossas vidas para que possamos parecer mais com Jesus. Imagina a vida cristã como uma corrida. A corrida ela tem um ponto de largada, certo? Imagina comigo aí a maratona de São Silvestre, que acontece todo final de ano. Tem lá a largada, vai lá, né, dá o tiro lá, não sei o que eles fazem hoje, se buzina, o que eles fazem, e aí sai todo mundo correndo, aquele monte de gente, né, correndo. Então a corrida ela tem a largada, ela tem o percurso e ela tem a chegada. Vocês concordam comigo? Como que nós começamos a ter um relacionamento com Deus? Como é que nós iniciamos a vida cristã? Através do novo nascimento, recebendo Jesus Cristo como Salvador. Não é o batismo. Muitas pessoas enganam, achando, não, eu fui salvo quando eu fui batizado nas águas. Não é quando você foi batizado, foi quando você creu em Jesus. Quando você depositou sua... Não creu em Jesus só como seu... Quando você, eu acredito em que Jesus... Não, eu comecei a acreditar em Jesus, eu comecei a ir na igreja. Não, é o dia que você creu. É o dia que Jesus convenceu que você é um pecador, que você precisa crer nele, confiar nele. Foi aquele dia que você foi salvo. Aquele dia. E aquele dia você começou nessa corrida espiritual. E agora nós estamos num percurso. E esse percurso Deus está trabalhando em nossas vidas. Até que chegamos ao final. E que dia que vai ser o final? O dia que você partir para a eternidade. O dia que você morrer, o dia que Cristo vier nos buscar, e nós encontrarmos com o Senhor, vai ser o último, vai ser o final da corrida. Né? Então, é o dia que você é salvo, que você começa essa corrida. E, amados irmãos, é impossível nós termos um lar segundo o coração de Deus sem Jesus. É impossível. Por isso que no aconselhamento bíblico para casais, no aconselhamento, nós começamos justamente trabalhando a questão da salvação, da certeza da salvação, da segurança da salvação. Porque tem muita gente dentro da igreja que ele sabe que Jesus é o Salvador. Ele aprendeu. Não, Jesus ele é quem salva, ele é quem transforma, mas ele não experimentou um novo nascimento na sua vida. Ele ainda não passou por isso. Então ele precisa se arrepender dos seus pecados. Muitas vezes os conflitos da nossa casa é por causa do nosso coração duro. Jesus não está presente lá, e a gente é orgulhoso demais, arrogante demais, a gente fica brigando. Mas quando Jesus entra, Ele nos capacita a agirmos como Ele, com amor, com graça, com misericórdia, dando suporte, sendo benignos. Então Jesus, ele precisa, a primeira coisa mais importante de um lar é ter Jesus como Salvador. O casal precisa experimentar isso. E quando uma parte, um lado apenas, experimentou o novo nascimento, é um crente no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia orienta, inclusive, como esse crente tem que agir para ganhar o seu cônjuge para Jesus.
vivendo a palavra. É falando sim, mas muitas vezes nós vamos ter muito mais proveito vivendo a palavra, pela nossa ação, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, do que pelas palavras. Então, irmãos, é crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Segundo, a família segundo o coração de Deus, além de crer em Cristo, ela faz parte da igreja local. Ela faz parte da igreja local do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, abra sua Bíblia lá, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia foram agregados quase 3.000 almas. Agregados aonde, irmãos? À igreja. Agregar, se tornaram membros, foram recebidos como membros na igreja do Senhor Jesus. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora vai comigo lá para o versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias aonde, irmãos? No templo. Eles se reuniam todos os dias, dona Gilda. Todos os dias para cultuar ao Senhor. A igreja reunia. Logicamente, ali era o templo lá de Jerusalém. Eles iam lá todos os dias se reunir para cultuar ao Senhor. Se reuniam todos os dias na igreja, assim podemos dizer, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Meus amados irmãos, a família cristã, para ela se tornar uma família segundo o coração de Deus, ela precisa fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela precisa ser agregada ao corpo de Cristo, não é só frequentar, ela precisa fazer parte da igreja. E ela precisa trabalhar levando Cristo para a sua família, para que toda a família esteja aqui, para que todos possam desfrutar da graça de Deus. Amém, irmãos? Toda família precisa da igreja. Assim como a família, a igreja também é uma instituição divina. Quem estabeleceu a igreja? Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Cristo. Ele edificou a igreja. E Deus edificou algo inútil que nós não precisamos? Fala para mim, irmãos. Não. Ele edificou a igreja com um propósito. E sabe qual que é o propósito da igreja? Edificar a sua vida e a sua família. Edificar o seu lar na palavra de Deus. Esse é o propósito da igreja. E por isso nós precisamos da igreja. Mas, infelizmente, a sociedade moderna tem banalizado a igreja e a necessidade de ter um compromisso com a igreja local. A gente tem o compromisso do esporte, né, de jogar bola, a gente tem o compromisso de ir na academia, tem o compromisso de trabalhar, tem o compromisso de muitas coisas. Mas a sociedade moderna banaliza a igreja. Tanto é que alguém que vai na igreja todo culto, para o mundo aí, nossa, que pessoa fanática, ele é radical. Não, irmãos, isso é cristão, isso é cristianismo. Quando nós colocamos as coisas de Deus, Deus acima de todas as coisas na nossa vida, como prioridade, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Amém, irmãos? Quando Deus é a nossa prioridade, nós colocamos as coisas de Deus como prioridade também. Mas depois, irmãos, da pandemia, não foi só os ímpios que começaram a desprezar a igreja. Muitos crentes começaram a desprezar a igreja. Muitas famílias deixaram de congregar presencialmente para ficar assistindo culto online. Logicamente, na pandemia, o culto online foi uma bênção, amém, irmãos? Foi uma alternativa. Não era o ideal, mas era o que nós poderíamos fazer naquele momento. Mas, irmãos, a pandemia, graças a Deus, graças ao nosso Deus, passou. Pelo menos eu nem estou ouvindo mais falar de pandemia em lugar nenhum mais, de Covid. Vocês estão ouvindo falar alguma coisa de Covid? Não está falando mais. Mas, irmãos, agora é hora de nós firmarmos na presença do Senhor, porque a pandemia mostrou algo muito importante para nós. Que sem Deus nós não somos nada.
Nós precisamos de Deus, porque a gente pode fazer plano, pode fazer projetos, mas sem Deus não faz sentido. É Ele que está no controle de tudo, meus amados. Então nós não podemos banalizar, irmãos. Eu sei da importância dos cultos online para as pessoas que estão longe, para as pessoas que estão, para que as pessoas tenham contato com a igreja de Jesus pela internet. Mas, meus amados, está errado trocar a igreja presencial pelo culto online. Está errado. Nós precisamos de estar presentes, nós precisamos desse ambiente. Deus quer que você sacrifique seu tempo, apesar que aquele que ama a Deus não está sacrificando nada, está fazendo com prazer. Amém, né, irmãos? Mas falando de um jeito aqui para você entender, sacrifique o seu tempo, sacrifique seus recursos muitas vezes, para que você esteja aqui. É a vontade de Deus. Amém, né, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa mútua congregação, nossa igreja, não deixando de congregar, de reunir como igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Parece que o escritor de Hebreus sabia que nós ia estar passando por isso. Porque ele não fala só abandonando a igreja, ele fala deixando de congregar, deixando de ir à igreja. Não está falando de desviar, de abandonar a fé, está falando de parar de ir nos cultos, de parar de congregar. Ele está falando isso. E ele está dando uma ordem, não deixem de congregar. Irmãos, nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja porque é aqui que a nossa família é edificada. É aqui na igreja que nós crescemos no conhecimento da verdade. Olha, domingo de manhã, tanto que foi gostoso. O irmão em casa, fazendo o seu devocional, lendo a Bíblia, surgiu um monte de dúvidas, e ele trouxe para nós tentar tirar essas dúvidas, dirimir essas dúvidas. E na escola dominical nós tivemos uma aula sobre Gênesis. Foi ou não foi gostoso, irmãos? Foi corrido, eu sei, mas foi uma delícia. Falar um pouco sobre a criação, como Gênesis está escrito ali nos capítulos 1 e 2, como é a dinâmica da literatura hebraica, sobre dinossauros, sobre a arca de Noé, enfim, a origem do pecado, a origem dos anjos e a queda dos anjos. Foi muito gostoso. Aonde a gente tira essas dúvidas, irmãos? Na igreja. É na igreja onde nós aprendemos a nos relacionar com Deus. É tão gostoso a gente começar a dar estudo bíblico para novo convertido, porque eles começam a terminar a oração assim, ó, Senhor, abençoe minha família, amém. Assim. Mas conforme ele vai aprendendo, a hora que ele aprende, a hora que ele entende a questão da estrutura da oração, que ele entende que ele tem que orar no nome de quem, irmãos? Jesus. Basicamente a oração, você dirige ao Pai, Pai nosso que estás no céu, o exemplo de oração, então você dirige a sua oração ao Pai, Senhor meu Deus, meu Pai, abençoe meu dia, obrigado pelo dia, enfim, dirige a oração ao Pai, mas termina a oração no nome de quem? De Jesus. Aí conforme você vai dando estudo, a pessoa ela começa a vir na igreja, e aí ela começa a orar publicamente, aí você vê ela, em nome de Jesus, amém, cresceu espiritualmente, aprendeu a orar, aprendeu a conversar com o Senhor, aprendeu a se relacionar com o seu Senhor. É maravilhoso isso. Mas nós também aprendemos a nos relacionar com as pessoas. É na igreja que nós aprendemos a mortificar a nossa carne, aprendemos a vontade de Deus e aprendemos a mortificar a nossa carne. Como nós lidamos com o eu, como nós lidamos com esse coração mau, porque ele ainda está aqui. Nós recebemos o Espírito Santo, Deus deu uma nova natureza, mas está aqui nosso coraçãozinho. Se nós não confrontar ele, se nós não confrontar a nossa carne, vai dominar e vai virar uma bagunça de novo. Então é na igreja que nós aprendemos a restringir nossa carne. É na igreja que nós aprendemos como nós vamos edificar o nosso lar para ser um lar segundo o coração de Deus. Qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel dos filhos, o papel dos pais. É na igreja que a gente aprende essas verdades. É na igreja que nós encontramos o melhor ambiente possível para criarmos os nossos filhos na presença do Senhor.
É através da igreja, do nosso compromisso com a igreja, que nós ensinamos ao nosso filho a prioridade, que Deus é a nossa prioridade. Como é que eu vou ensinar meu filho que Deus é minha prioridade se eu não venho na igreja? Se eu tenho tempo para assistir futebol, se eu tenho tempo para visitar pai, se eu tenho tempo para visitar mãe, tenho tempo para visitar irmão, tenho tempo para visitar tio, tenho tempo para visitar a tia, tenho tempo para ir no mercado fazer compra, mas eu não tenho tempo para ir na igreja. Como que eu vou mostrar para os meus filhos que Deus é a minha prioridade, irmãos? Através da igreja. É impossível ter uma família segundo o coração de Deus fora da igreja e fora da palavra de Deus. E terceiro, a família segundo o coração de Deus estão cheios de Espírito Santo, principalmente o homem e a mulher. Efésios 5,18. Abra sua Bíblia lá, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está fazendo um paralelo com a bebida. A pessoa que tem problema com o vício da bebida, ela bebe, e quem controla as ações dela não é ela, é a bebida. Eu conheço pessoas que, quando são, elas nem sabem falar direito. Tem até vergonha. Você vai conversar com a pessoa, só te responde, ela não puxa assunto, ela não consegue puxar assunto. São tímidas. Mas misericórdia, quando elas bebem, misericórdia, fala o que até que não deve. Virou um papagaio. A bebida controla as suas ações. Isso não é só um princípio para a bebida, não. Qualquer tipo de droga, você é controlado por ela. Tanto é que pessoas que estão no mundo do álcool, no mundo das drogas ilícitas, não conseguem se libertar, porque aquilo domina elas literalmente. É uma escravidão aquilo. Está destruindo a vida, a pessoa não está enxergando, está destruindo tudo, está perdendo tudo. Está perdendo a mulher, o marido, está perdendo os filhos, está perdendo o pai, está perdendo a mãe, está perdendo os bens materiais, está perdendo tudo, está perdendo a saúde, está morrendo e está achando que está pagando de patrão. Oh, que coisa do inferno isso. Então, a pessoa está controlada por aquilo. Paulo vai usar a ilustração, falando assim, ó, em vez de nós sermos controlados pela bebida, que todo crente em Cristo precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Por isso que nós não ingerimos bebida alcoólica de nenhum tipo. Nem vinho a gente bebe. A gente bebe Coca-Cola. Amém, irmãos? Se você gosta mais de cuidar da sua saúde, um suquinho, sem açúcar, natural, mas nós não ingerimos bebida alcoólica, porque nós procuramos ser controlados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Agora, irmãos, quando Paulo está ensinando isso, nós sermos cheios, ele está dando um mandamento. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Encher do Espírito Santo não é nós ter mais do Espírito, porque o Espírito Santo vai habitar definitivamente nos nossos corações, uma vez para sempre. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo ter mais de nós. É nós parar de lutar contra Deus, e nos render a Ele e deixar Ele controlar nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Há uma guerra dentro dos nossos corações, entre o Espírito Santo e a nossa carne, a nossa velha natureza, nossa natureza pecaminosa. Lembra que nós falamos que naturalmente o nosso coração é inclinado ao mal? O salvo, ele está ali no meio, do lado direito. Vem cá, Estevão, me ajuda aqui com essa ilustração. Vem cá, Isabela, você também. Me ajuda aqui, vem do lado de cá. O Estevão vai ser a carne, minha velha natureza. E assim. E a Isabela, minha nova natureza, que ela é mais bonita. Minha nova natureza. E eu estou aqui no meio. A velha natureza é aquela natureza que quer roubar, quer mentir, que quer satisfazer os prazeres do seu coração, que não quer obedecer a Deus, que quer viver a vida do seu jeito, da sua maneira. E a nova natureza é aquela que quer viver para Jesus, que entende que a alegria, a paz só está em Jesus. Então ela quer procurar edificar seu lar na palavra de Deus, ela quer ler a Bíblia, ela quer orar. A velha natureza não quer ler a Bíblia, não quer orar, tem dificuldade, não quer, na verdade não quer de jeito nenhum. Ela quer ir na balada, quer viver a vida do seu jeito.
Ela não, ela quer orar, quer ler a Bíblia, quer amar o pai, amar a mãe, amar os irmãos, amar os filhos, quer amar do jeito que Deus ama. A velha natureza quer ser egoísta, quer ser arrogante, quer pensar só em si. Não, a nova natureza não. Então, está aqui eu. Irmãos, conforme eu alimento a minha carne, eu vou pender para onde? Para a velha natureza. Mas conforme eu busco no Senhor, na palavra, na igreja, nos meus relacionamentos com Deus, procuro viver para a glória de Deus, eu vou pender para onde? Para a nova natureza. É assim que funciona. Então dentro de nós tem uma batalha. Velha natureza, nova natureza. Porque você também é mais velho, né? Velha natureza, nova natureza. A vida é essa dinâmica. Obrigado, meninos. Deus está mandando nós buscarmos, nos esforçarmos, labutarmos para sermos controlados pelo Espírito Santo. Mas para sermos controlados, temos que confrontar nossa carne, nossas vontades, nossos prazeres. A carne quer conforto, quer coisa fácil, ela quer comodidade, conveniência. Voltando no ponto anterior, assistir os cultos pela internet é conveniente, é cômodo. Assistir deitadinho lá na cama, no sofá, olha que beleza. Muitas vezes você está lá na televisão, lá o celularzinho aqui também na rede social, né? Olha tanto que é cômodo, não tem pastor para chamar sua atenção. É cômodo demais, não é, dona Gilda? É cômodo demais, gente. Pezinho para cima, não preciso estar de gravata, não preciso estar de vestido, posso estar de qualquer jeito, né? É mais conveniente, mais cômodo, não preciso gastar gasolina para ir na igreja. Mas é isso que Deus quer? Então, nisso nós aprendemos o princípio, irmãos. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, para nós inclinarmos para as coisas do Espírito, tem que haver disposição da nossa parte. Eu tenho que querer. Se eu não quero, minha carne, eu vou ficar acomodado na minha carne. Aí o que acontece? Na hora que vinha o chá quente, as circunstâncias difíceis, aí eu vou revelar aquilo que meu coração está cheio da carne, cheio de mim mesmo. Na hora que vinha os problemas, eu vou revelar aquilo que está cheio no meu coração. Mas Deus está falando, procure encher-vos do Espírito Santo. Procure inclinar, se esforce para isso. Deixe o Espírito Santo controlar seu coração. Porque para termos um lar segundo o coração de Deus, o casal precisa permitir que o Espírito Santo controle sua vida. Precisa controlar, irmãos. E ser controlado é deixar de fazer aquilo que queremos para fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que precisamos fazer. Amém, irmãos? Então, basicamente é isso, irmãos. Ter Jesus como Salvador, ter uma igreja para sermos edificados na palavra e sermos cheios do Espírito Santo. Sem essas três coisas, nós nunca vamos poder ter um lar segundo o coração de Deus. Talvez a próxima mensagem que vamos pregar, nós vamos falar justamente as características do lar segundo o coração de Deus. O papel do marido, o papel da esposa, o papel do filho, o papel do pai. Nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, irmãos, antes de nós irmos para esse ponto de como ser uma família segundo o coração de Deus, nós precisamos dessas três coisas. Ser salvo, transformado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ter uma igreja, procurar ser participante, ter um compromisso na igreja, para sermos edificados, para nós conhecermos a vontade de Deus. Porque é aqui, aprendendo, estudando a palavra de Deus, que nós vamos aprender esses papéis, para que nós possamos praticar. E é confrontando a nossa carne, buscando ser cheio do Espírito Santo, que vai realmente haver uma transformação a ponto do nosso lar ser transformado. Sem essas três coisas não tem como. Quer ser uma família segundo o coração de Deus, meus irmãos? Querem ou não querem? Então, como servos de Cristo, nós precisamos trabalhar para que a nossa família seja uma família segundo o coração de Deus. Precisamos permitir que Cristo reine nas nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos orar
para que Deus fortaleça as nossas mãos, assim como Neemias orou na construção dos muros. Ó Deus, fortaleça minhas mãos, como eu orei hoje ali, né? Neemias teve a missão de construir os muros, estava cansado, muitos problemas acontecendo. Senhor, fortaleça as minhas mãos. Então, quando vem os problemas, vem as dificuldades, vem a luta, ore, Senhor, fortaleça as minhas mãos para que eu possa edificar o meu lar na sua palavra. Se você é irmã, mulher, ore, Senhor, me usa para ser uma bênção dentro do meu lar. Se você é um homem, me usa, Senhor, como líder do meu lar, para direcionar a minha família para o Senhor, para edificar o meu lar. Porque, irmão, Satanás quer destruir o nosso lar. Mas Deus quer edificar. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Precisamos fazer a nossa parte, sem esquecer que é Cristo quem edifica. É Ele quem trabalha, é Ele quem constrói. Que permitamos Ele trabalhar em nossas vidas e em nosso lar, para que tenhamos um lar segundo o coração de Deus. Amém?